Gente, eu sou formada em odontologia desde 91, por favor, se vocês são ruins de conta, não façam conta. Faz tempo, né? Então a gente trabalha com saúde há bastante tempo. Meu sonho, né? Antes de eu fiz biologia, então eu estudava aquela parte de sangue, tudo isso aí. Sempre gostei muito, mas a biologia ela é meio restrita, né? Doutora? Então, aí vai passando o tempo, né? Aí apareceu a parte da estética facial. Aí eu fui fazer a estética facial relacionada com o odonto. Só que a estética facial ela pode não funcionar tão bem em pacientes que estão inchados, que estão já com alguma doença. Aí a gente tem que ver que o paciente não é um boneco, você tem que olhar a parte da saúde, né? Então, aí eu conheci a ozonioterapia, que é uma forma de lidar com intercorrências, né, com problemas que podem estar acontecendo. E a ozonioterapia é fantástica. E aí eu gostei tanto dessa parte da saúde, que aí eu descobri também a parte da terapia neural. E aí eu fui frequentando essas palestras, tudo. Então isso me deu um conhecimento que, gente, a gente tem que falar para as pessoas que essas coisas existem. Porque a medicina tradicional, ela escraviza muito naquela linha dura que era 10, 20 anos atrás. E tem que se abrir a cabeça, né? Porque o que acontece? A indústria farmacêutica, ela não tem aquele interesse na cura do paciente, né? Ela vende medicação. Então a indústria farmacêutica, o objetivo não é curar, é vender medicação, eles vivem disso. Então muitas vezes o interesse da saúde das pessoas não é o interesse dos fabricantes. E isso acontece com frequência, né? Então, gente, eu vou falar dessas terapias, tá? E vou começar perguntando para vocês como você está, né? Como que você está? Todo mundo responde que está bem, né? Então, às vezes você faz um exame de sangue e aquele exame, eu fiz o exame e deu tudo ótimo. E não é sempre assim. Porque tem que saber ler aquelas entrelinhas do exame. Que às vezes aquele exame, ele já consegue dar sinais de algumas falhas no nosso sistema, no nosso organismo. E essas falhas passam como normalidade. Então é normal você ter, de tanto a tanto é normal. Mas às vezes não é, às vezes já está no limite, né? Às vezes já detecta que você tem alguma inflamação. Então nós achamos que estamos bem e na verdade a gente não está totalmente bem. Esse que é o lance, né? Então se você acha que tem alguma coisa que não está legal com você, procura resolver, né? Você tem que ter esse autocuidado, esse autoamor, né? Para saber as coisas, que a tua vida seja melhor, né? As coisas que vão te proporcionar uma qualidade de vida melhor. E às vezes a gente olha tanto para o outro, para o filho, né? Para a filha, e não se atenta a certas coisas que a gente está passando, né? Que o corpo dá sinais, o corpo fala. Então, com certeza, todas as dores e todas as doenças, elas vêm da gente mesmo, nós que atraímos, né? Então pode ser um sintoma psicossomático, a parte psicológica manifestando no corpo. Isso acontece bastante, tá bom? Então a gente tem que cuidar também da emoção, porque a gente vive num mundo extremamente competitivo, extremamente estressante. A nossa política, a gente não precisa nem ligar a TV, porque você já tem um pré-infarto ali, né? Porque são tanta injustiça que a gente vai assimilando aquilo tudo. Então a gente tem que até desligar, parar de ver essas coisas e cuidar e olhar para si, para sua família, para o outro que está ali do teu lado, né? Porque senão a gente se envolve nisso aí, você se anula, você não vive. A gente passa a entrar no automático, né? Aí um xingou o outro xingou o outro, aí você replica, e aí fica aquela coisa e ninguém resolve nada, na verdade. Você resolveria se você resolver o teu entorno, né? A forma da gente trabalhar o nosso convívio da melhor forma, né? Então não adianta atritos muito violentos, né? Outra coisa, a gente vai falar também que seria necessário para você ter saúde, a Claudinha suspeita, atividade física.
E faz bem para a cabeça. Então, a gente tem que trabalhar a cabeça, o corpo, né? Sentir o corpo. Tem vezes que a gente nem a respiração, né? Quando você acorda de manhã, respirar com aquela gratidão, né? Respirar sentindo viva, sentindo aquela bênção que Deus deu pra gente naquele dia, né? Então a atividade física faz parte, porque se você para, você fica enferruja, você não coloca seus músculos para funcionar, seus hormônios, tudo depende disso. Então a gente tem que estar nessa vibe aí também de cuidar do corpo, né, gente? Fazer pelo menos uma caminhada, mas de preferência vocês vêm fazer academia tal dia. Opa! De preferência, tá, gente? Vamos falar É só uma dica. É só uma dica. Fica a dica. Fica a dica. Aí a gente tem que pôr assim, como a gente pode melhorar, né? Então sempre dá para dar uma melhorada em algum relacionamento, um temperinho na comida, né? Uma saladinha diferente. Sempre dá para melhorar alguma coisa. Então, acho que essa que é a nossa meta aqui, se aprimorar na vida, né, gente? Aí o que eu queria falar para vocês, que esse tipo de vida que a gente leva, a gente está inflamado. A gente está, além de estar, né, com o nosso ego mexido, tem pessoas que têm o ego inflamado, né? Nós estamos inflamados pelo estresse do dia a dia. Nós estamos inflamados pela alimentação, porque a indústria alimentícia, ela está assim com a indústria farmacêutica. Ela quer te deixar doente. Então eu pensava assim, gente, eu quero dar um suco para o meu filho, por que tem tanto açúcar nesse suquinho, né? Não consigo comprar um suco e mandar na lancheira, porque aquilo vai fazer mal. Um todinho, tem um monte de substâncias ali ruins, né? Então, salgadinhos, e tudo isso é um controle. Ainda que agora tiraram os anúncios de salgadinho das crianças, que antigamente, quando eu tinha os filhos pequenos, eu quero comprar aquilo Delma Chips porque vem não sei o quê. Então, a criança era condicionada a consumir aquilo, né? Então, tem muita coisa que a gente pode tirar dos nossos filhos que só faz mal, né? Chiquenitos, preparos e conserva, tudo aquilo tem conservante, né? Tudo que é pronto, embalado e fica meses na geladeira, tem conservante, né? Então, essa parte também a gente está bem comprometido na nossa saúde, né? Pensamentos tóxicos, né? É uma coisa que intoxica bastante. A gente tem que cuidar do nosso pensar, né? Por isso que é muito importante também a parte da espiritualidade. Então, para ter saúde, você tem que ter uma fé, você tem que ter uma espiritualidade. Isso faz parte do eixo todo, né? Coisas que a gente... Uma coisa que a gente também está muito em contato, que é meio complicado, né? É o celular. Se você tem o celular grudado no corpo, você está com essa radiação interferindo com as ondas eletromagnéticas diretamente no teu corpo todo. Então, é uma coisa que todo mundo faz, deixa o relógio para despertar do lado da cabeça. Não pode. Isso já foi motivo de discussão lá em casa. Discussão não, né? Não pode. Por quê? Põe para carregar longe de você, o mais longe possível. Tá? Não deixa carregando à noite no teu quarto. Isso, gente, tem coisas comprovadas até que pode provocar câncer na cabeça. Então é sério, é seríssimo. E as pessoas não se atentam a isso, acham normal. Principalmente os jovens, né, nossos filhos. Quantas vezes meu filho lá dormindo com o celular debaixo da cabeça, né? Então a gente tem que lutar um pouquinho para tirar esses hábitos que são muito nocivos, né? Tem mulher que coloca no peito. No peito. Eu colocava, uns anos atrás a gente colocava, não sabia, né? Não sabia que tinha esses estudos todos, né? Então, às vezes vocês estão meio suaves de morar num lugar assim, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela mora lá, em Higienópolis, e ela é super saudável, ela faz academia, ela come fitness, ela não come açúcar de jeito nenhum, ela é magrinha, tudo certinho, fortinha, e ela teve um câncer no estômago. Aí eu fui pensar, isso não faz sentido, né? Uma mulher saudável dessa. Só que ela mora num lugar cheio de antenas de transmissão de celular em volta. Então é uma coisa que influi também, porque essa eletronegatividade vai poluir o nosso corpo. Né? Então são coisas... Outra coisinha, panelas. Panelas de alumínio. Quem tem aquela panela de alumínio que gosta de arear bastante, que é preferida, que foi da avó?
essas panelas não são boas, gente. As panelas de alumínio, elas liberam alumínio. E alumínio é tóxico para o sistema nervoso, neurotóxico. Então, o que a gente tem que fazer? Usar o máximo possível panelas ou de vidro ou de cerâmica. A de ferro pode, porque ferro a gente precisa, né? A de ferro pode, só que é pesada. E as panelinhas de teflon, elas, quando começa a ter um arranhão, ela já está liberando, saibam que ela já está liberando teflon para a tua comida. Então, na saúde, isso não é legal. Então, aposenta a panelinha, planta uma flor, doa, não sei, recicla, né? Doa para reciclagem, vende, né? Da reciclagem. Mas as panelas de alumínio, elas proporcionam Alzheimer. Então, elas ajudam as pessoas a terem Alzheimer. Então, isso é sério. É uma coisa que toda a vida todo mundo usou, mas toda a vida todo mundo tem Alzheimer e está tudo certo, né? Parece que está tudo certo e não está, né? Na verdade, são coisas que dá para serem evitadas. Então, assim, na pandemia, eu entrei em contato com essas coisas. Ozônio, aromaterapia, que aromaterapia são os óleos essenciais que as plantas, ó, pra você ver como Deus é perfeito. Cada planta, ela vem para ter uma cura de alguma coisa pra gente. Então, elas têm uma frequência. A gente tem uma frequência em hertz. Nossos sentimentos têm frequência em hertz. Se você está vibrando mais alto, você está no amor, você está na alegria, né? Aí as frequências mais baixas, você vai baixando, você vai ficando na tristeza, né? Na carência, e vai baixando a frequência. Então, se você está numa frequência mais baixa, se você aspirar um hortelã, você já eleva a sua frequência. Se você aspirar uma tangerina, se você comer uma tangerina, eu adoro tangerina, você já fica alegre, porque ele eleva para a alegria. Então, os óleos essenciais, né, aromáticos, eles são fantásticos para cura mesmo. E aí, quando eu comprei os óleos essenciais, eu vi orégano. Falei, gente, orégano é uma coisa que a gente usa na cozinha. E olha para você ver como os antigos eram sábios, né, que eles colocavam na comida essas coisas que eram benéficas. Então, é orégano, a cebola é curativo, o alho é curativo, né? Tudo isso para o nosso bem. Então, a gente ter quando você entra em contato com uma planta ou com um óleo essencial, né? Não com aroma falso, né, gente? Perfume falso não adianta. Tem que ser da planta mesmo. Ele vai te dar bem-estar, ele vai te dar cura. Então, tem relatos de cura de diabetes, de pressão alta, tá? Tratamento de verminose com planta. Então, são coisas fantásticas que a gente tem que abrir o olho e olhar para o passado. Isso daí foi tudo apagado na hora que as indústrias começaram a descobrir o petróleo. Ó, para você ver, os donos do petróleo tinham dinheiro, eles descobriram que vender remédio dava dinheiro. Aí eles cancelaram, isso nos Estados Unidos, e tudo que os Estados Unidos faz, a gente também faz. Cancelaram a homeopatia, que foi desenvolvida na Alemanha, na maior parte, né, na Europa. Cancelaram totalmente essa parte de natural, né, de remédio de vó, chazinho. Os médicos dão risada, eu estou tomando chá para curar alguma coisa. Ah, uma camomila, calmante, né, anti-inflamatório. E é o que resolve, gente. É o que resolve. Então a gente tem que abrir os olhos para não ser enganado, né? A gente foi muito enganado já nessa parte, né? O que mais que eu tenho para falar, gente? Acho que por hora é isso. Vou falar para vocês do ozônio. Vocês têm ideia do que é ozônio? Já ouviu falar de ozônio? Dá para beber ozônio? Existe água ozonizada, né? Mas o ozônio é um gás. Ele é feito do oxigênio, isso que a gente respira e precisa para todas as células, para nutrir nossas células, senão a célula morre. O ozônio é assim, você pega o oxigênio, dá um estímulo, uma descarga elétrica, o O2 vira O3. Então, agrega três oxigênios numa molécula só. Só que isso é muito instável. O cheiro do ozônio é um cheiro de chuva, porque quando dá aquela descarga elétrica da chuva, forma ozônio na atmosfera. Então a gente já sentiu o cheiro do ozônio da chuva. É aquele cheirinho gostoso de chuva, né? E o que ele faz pra gente? Esse ozônio, quando a gente coloca em forma de gás, ele não pode ser inalado, tá? Eu não posso pegar o ozônio e fazer isso, porque ele resseca todo o trato respiratório, ele secaria, faria mal para o nosso pulmão. Então, para absorver o ozônio,
tem que ser através de mucosa. Aí que entra o grande preconceito do ozônio. A ozonoterapia, ela é feita por insuflação retal. Então, precisa de um canudinho que coloca no reto, porque lá tem uma área que é intestino. É uma área para absorver. E ela vai absorver e levar direto para a circulação o ozônio. Aí ele vai atuar rapidamente e vai turbinar o corpo, porque ele vai oferecer esse oxigênio para todas as suas células, todas as suas mitocôndrias, que é a fábrica de energia da célula. E aí isso vai fazer com que a pessoa tenha mais disposição, mais imunidade, mais alegria, ela sai, né, toda felizinha depois do ozônio. Então o ozônio ele é maravilhoso, gente. Ele pode ser usado no ouvido, né, insuflado no ouvido, a gente usa tipo um estetoscópio. Ele vai para a cavidade nasal aqui dentro, onde tem mucosa também. Aí ele vai matar bactérias, vírus e fungos. Que às vezes você toma antibiótico para uma rinite, sinusite, e o antibiótico não mata fungo. Ele mata bactéria, tá? Então ele vai ter, assim, para doenças respiratórias, um resultado a mais, né? Um resultado que às vezes você não consegue com um remédio tradicional de forma alguma, né? Então, esse que é o barato do ozônio. Então, ele carrega oxigênio para as nossas hemácias, né? Então, as nossas hemácias também, ela tem que estar saudável. Então, se a pessoa está muito debilitada e vai fazer ozonioterapia, a gente tem que complementar com vitaminas também, porque o organismo da pessoa tem que estar habilitada para receber essa cura, né? Não adianta comprar um tênis da tua pessoa que não consegue correr. É verdade. É por aí, né? Então, assim, cansaço, insônia, dores, né? A pessoa, quando procura o tratamento com ozônio, geralmente ela já está adoecida com algum desses sintomas, dor, né? Canseira. Então, o organismo precisa estar equilibrado. Vai receber esse ozônio e vai receber todo o benefício do ozônio. Isso é bacana. Ele pode ser usado também, gente, se a pessoa feriu o pé, feriu alguma parte do corpo. Pode ser usado numa bag, numa bolsa com gás ozônico bem concentrado. Então a pessoa que faz cirurgia, que opera, envolve toda a pessoa naquilo, veda bem para o ozônio não sair para ela respirar, né? Porque ela não pode respirar ozônio. E aí vai promover a cura, a cicatrização é quase que imediata, né? Você faz um dedão inchado, você coloca uma bag de ozônio, a pessoa sai mexendo o dedo, tudo perfeito na hora. Então evita amputação, evita uma série de coisas que podem ser muito desagradáveis para a pessoa, né? Então já vai proporcionar um alívio imediato, né? Sem você se entupir de antibiótico. Isso é que é legal. Porque o antibiótico ele vai mexer com toda a sua flora intestinal. Cada antibiótico que a pessoa toma, ela tem que repor depois a flora. Aí ela pode tomar lactobacilos, que tem vários tipos, né? Tomar um kefir e pode tomar esses de farmácia, né? Que são vários tipos, várias cepas para o intestino funcionar melhor, porque o intestino tem células nervosas, o intestino é o nosso segundo cérebro. É completamente diferente do que eu aprendi na escola, que o intestino só serve para absorver nutriente, né? Então, ó, atualmente, o intestino, para absorver nutriente, sei lá, perto dos 40 anos em diante, ele não absorve igual. Porque a parede do intestino ela é cheia de vilosidades, né? São os dedinhos. Então aquilo lá, igual a nossa língua, né? Para absorver bem, ela tem esses altos e baixos. É como se fosse uma toalhinha. Com essas comidinhas que a gente come, né? Tudo isso vai gastando com o tempo. Então as velocidades são menores. Então tudo que a gente absorve da comida, além de comer mal pra caramba o povo, né? Ainda a gente tem a dificuldade de absorção, que não absorve tudo que teria que absorver. Por isso, todo mundo, mais ou menos depois dos 40, tem que complementar suplementação ortomolecular. Isso é o certo, tá, gente? Isso é o básico. Então, pelo menos se você não conseguir suplementar com tudo que você precisa, você faz o exame de sangue e vai dar lá o que está carente, o que não está, né? Pelo menos as coisas básicas, né? Que é o magnésio para o funcionamento dos músculos, coração,
tireoide. O magnésio entra mais de 200 reações químicas no corpo. E agora que está se descobrindo isso, né? Então a pessoa tem dor na junta, dor no pé, O que você está tomando? O médico te deu magnésio? Não, me deu anti-inflamatório somente. Então, está intoxicando rim, fígado, todo esse sistema de absorção, né? E você poderia estar tendo benefício de uma outra forma, e deixando de ter doenças. Então, é bem bacaninha a gente investigar toda essa parte aí e cuidar melhor desse nosso templo aqui de Deus, né? Do nosso corpício. Amém. Então, deixa eu ver onde é que nós estamos. Então, eu já falei, gente, saúde mental, tá? Tá tudo relacionado. Atividade física, alimentação, suplementação, a espiritualidade, que é a fé, amor, que é o que a gente precisa cultivar, né? E os relacionamentos que a gente precisa cultivar da melhor forma possível para não ter atrito. Ah, tem atrito, não concordou? Faz amor. Vamos em frente. Né? Não ligar muito para picuinha, para essas coisas, porque senão a gente se envenena sozinho. Né? E é um veneno que a gente produz pra gente mesmo, que o outro não tá nem sabendo que você tá com raiva dele. Né? Então são coisas que a gente tem que cultivar, né? Já falei das dietas, né? Outra coisa, os agrotóxicos. A gente, além do intestino não estar 100%, ainda tudo que é cultivado na agricultura da gente pode ter agrotóxico, metais pesados. A água da gente tem flúor, que também é um metal pesado, que a gente usa o flúor na pasta de dente, e eu sou dentista, botava flúor em todo mundo, se quiser por flúor. Até você vai jogando por trás, assim, o paciente sai, né? Não pode, porque o flúor é um resíduo industrial. E aí eles descobriram que ele endurece o dente, então bota para todo mundo tomar. É legal aquela pessoa que mora na roça, que lá não tem flúor. Essa tá melhor na fita do que todos nós da cidade que recebemos a água com flúor, tá? Outra coisa que influi, né? Esse estresse oxidativo. Dieta tóxica, né? Açúcar, que é uma novidade da modernidade, né? Que esse açúcar refinado, para ficar branquinho, eles colocam ácidos. Então, não é que o açúcar te faz mal porque ele é açúcar, porque ele é doce. Você podia estar tomando mel, né? Você podia estar tomando melado, mas não, eles querem deixar o açúcar bem branquinho, para ficar bonitinho. Né? E você vai comprar o Demerara, ele é mais caro, porque eles não querem te salvar bem, eles querem que você use branquinho com ácido mesmo, né? Certeza. Então essa que é a questão, né? O fungo, né, que é uma coisa que faz mal pra caramba, a Eve tá vendo as pessoas que vão tratar da pele, porque eu trato de pele. Pessoas de 60 anos fumantes e de 60 anos não fumantes. Gente, a diferença é gritante. A pessoa é você pegar um papel liso e você pegar um papel amassado. Porque a nicotina, ela sequestra a nossa vitamina C, que é antioxidante. Então, a vitamina C é tudo, a gente tem que complementar, né? Suplementar com vitamina D, K2, para não entupir os vasos, que só a vitamina D não é suficiente, porque tem que ter o mecanismo de colocar ela no lugar certo. Colocar dentro do osso, né? A vitamina D. Bem. E falando de vitaminas, né? A vitamina D, ela precisa do K2 para ele não ficar acumulado na artéria. Então, eu ainda vejo médicos receitarem, essa semana foi lá no consultório, que estava tomando cálcio para os ossos. Gente, não precisa tomar cálcio. Já tem na couve, já tem um monte de coisas que tem cálcio. Então, o que a gente precisa é mobilizar esse cálcio para o lugar certo. Senão vai te dar uma calcificação e provavelmente ele vai formar um cálculo em algum órgão que não tem nada a ver, né? Cálculo vesícula, biliar e tal. Que se o organismo não tiver o nível de acidez adequado, ele vai se depositar também. Então tudo é um equilíbrio, né? Falando mais do ozônio, deixa eu ver o que eu posso falar.
Bom, ele aumenta a quantidade de hemácias, que são as células vermelhas, que são as que levam o oxigênio. Então, o grande segredo do ozônio é oxigenar o organismo todo. Ele faz tipo uma faxinona e deixa tudo renovado, né? Os aparelhos de ozônio, tem ozônio que é para ambiente também. Você pode usar ele para desinfetar seu carro e tal, mas esse daí você não pode respirar, tá? É um ozônio diferente. Agora, o ozônio que a gente injeta é o medicinal, tem que ser feito com aquele cilindro de oxigênio medicinal, não tem outros poluentes, né? E se você pegar o do ar, você vai pegar tudo que está aqui. Se a pessoa limpou o chão com cloro, vai ter cloro ali. Então você vai receber esse cloro. Então por isso a gente tem que usar o hospitalar, né? Usado cirúrgico mesmo, para poder injetar nas pessoas, né? E aí ele pode ser injetado em locais de dor, em locais inflamados, que ele desinflama na hora. Ele pode ser utilizado nas bags de ferida, que eu tinha falado. E o que mais, gente? Ele pode ser usado na estética. Então, se ele for usado nas concentrações adequadas, ele pode ser colocado no rosto, para erguer o rosto e para consumir gorduras indesejadas, tanto do rosto como nas pancinhas, na cinturinha. Então, é bem interessante, né? Porque a pessoa está recebendo ozônio e está queimando gordura e está ficando bela, né? Então, aí é interessante. Tudo isso a gente faz na clínica, tudo isso a gente consegue fazer com o nosso aparelho de ozônio, né? E ele é muito legal também para doenças autoimunes. E sabe aquelas doencinhas que o médico não sabe resolver? Por que não sabe? Porque o organismo está fraco, né? O organismo que não está tendo oxigênio direito. Então você vai suprir esse oxigênio e o organismo vai dando conta dos BOs que vão acontecer, que são vírus. Porque o nosso organismo ele é todo como um quebra-cabeças, né? É como aquele dadinho lá que você vai. Tira de um lugar, põe no outro, tira de um lugar, põe no outro. Então, você vai ajeitando as coisas, né, para as reações químicas dos hormônios ocorrerem da melhor forma possível, né, tendo os nutrientes, tendo energia, né, não tendo os oxidantes, tendo a vitamina C, né, que a gente recebe pela alimentação ou suplementação, aí tá tudo certo. As doenças não vão acontecer, né, ou bem menos, né. Outra coisa que eu não sei se eu mencionei, que o intestino é o segundo cérebro. Há pouco tempo, né, existem células nervosas e memória em todos os órgãos da gente. Por isso que a terapia neural é interessante. Ela vai intercalar todas as células que você aplica num ponto, você vai curar um ponto distante. Porque está tudo interligado, gente. A energia de tudo está interligado. As células têm memória. E não somente as células da cabeça, as células do corpo têm memória. Né? Embora elas sejam renovadas, né? Graças a Deus, o corpo que está aqui não é do ano passado, a gente fez todas as células de novo. Só que foi replicando aquele DNA e ficou tudo armazenado ali. Então, a informação da doença, tudo permanece. Inclusive, né, de doenças antigas, de outras pessoas da nossa família. Outra coisa também na parte estética, né? Flacidez e celulite. É bem bacana o ozônio, tá? A gente aplicar local o gás no tecido mesmo, tá? Ele pode ser usado também, especialmente em autoimune. A gente pega o ozônio, tira o seu sangue, mistura os dois e aplica no teu corpo. Isso é autoemo menor. Isso também vai estimular as suas células de imunidade. Então é uma terapia barata, fácil de fazer, né? Só saber tirar o sangue e aplicar o ozônio. Então é bem eficiente também, bem interessante de ser utilizado, tá bom? Para o rosto, ele pode ajudar na acne, né? Que a acne juvenil é uma coisa que os dermatos receitam uma substância que faz mal para o sistema nervoso. Então, se puder tratar a acne com óleos essenciais, que não dá espinha usando óleo, tá? Se você usar o óleo que não é aquela graxa do petróleo, ele vai responder bem. É bem interessante mesmo, bem
interessante fazer essa substituição, né? E tem uma autoemo maior, que você troca mais sangue, que ela serve para Parkinson e Alzheimer. Né? É um pouco mais difícil de fazer, mas existe. O soro ozonizado. Ele é um quelante da ferritina. Tem pessoas que estão altamente inflamadas, se você dosar a ferritina, ela está alta. Tá? Porque é um fator de inflamação, a ferritina alta. Então, o ozônio também é um quelante da ferritina. É bem legal isso. Do ácido úrico, né? Então, ele vai ajudar bastante pacientes com dor em geral, porque ele desinflama tudo, né? E doenças do fígado também, tá? Então, ele é bem interessante porque você vê que ele tem uma ação global no organismo mesmo, né? Ele pode ser aplicado no local de dor, né? Desinflama, então faz as bolsas, os bags. Ele pode ser aplicado à artrose da mão, joelho, trapézio, nos dedinhos, no quadril e dos ligamentos. Então, são aplicações locais que desinflamam na hora que o local está inflamado. Mas depois do ozônio, aí eu descobri a terapia neural, que é essa daqui, gente, a terapia da dor, terapia neural. Mais energia, ajuda na fertilidade, ajuda na imunidade, no relaxamento. Eu vou explicar por quê. Sono tranquilo e qualidade de vida. Por quê? Ele age em traumas físicos e emocionais. Ele ajuda a controlar alterações hormonais e estresse. Porque ele vai agir no sistema nervoso, diretamente no sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Né? O simpático é aquele assim, quando eu vejo uma pessoa assim, simpática, né? Um cara bonitão, aquele lá atrás, olho azul, o marido. Então, o que acontece? Pupila dilata, coração acelera, né? É o então, amor. É o amor. E a situação também de estresse e fuga. A pessoa às vezes fica, né, toda agitada. E esse estado de parasimpático, aliás, de simpático, é o da agitação. E é o estado que a sociedade moderna vive, no estresse. Vou pra lá, vou pra cá, olha aqui, bota dinheiro lá, eu tenho que aproveitar a vida, então eu tenho que sair, eu tenho que fazer tudo que tem para aproveitar, porque eu não sei porquê. Né? Quando você vê, já passou o dia, já passou a hora, você não sabe onde você está, né? Então, é esse estresse do dia atual, né? Que quando a gente aplica em certos pontos, a gente consegue controlar. Isso que é muito legal. E eu estava falando com a Claudinha, né? É muito louco, gente. Vocês não têm noção como o negócio é babado louco. Porque você aplica em pontos de acupuntura e você vai reverter a polaridade da membrana celular, você inverte. Então, assim, a célula que está sobrecarregada, que está tristinha, que está assim, então ela está low. Então a membrana dela já está caída, tá? Aí você vai lá, dá uma injeçãozinha, ela você turbina aquela célula que estava ruim. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, ele equilibra. Então, o que acontece depois de uma aplicação? Você tem uma sensação de relaxamento, de consciência do corpo, né? Aí te dá mais energia se você estiver para baixo, né? Por que ela ajuda na fertilidade? Porque a ansiedade atrapalha. Às vezes a pessoa está querendo arrumar um filho e o filho não vem. O que acontece, gente? Eu marco a hora, eu uso o termômetro, eu vou lá na temperatura, né? Eu uso esses papos assim, né? Eu nunca tive esses problemas, mas pode ser que tenha. Então, ele ajuda a pessoa a achar o eixo, que dá o equilíbrio emocional, né? E aí, é tudo consequência, gente. O sono mais tranquilo, qualidade de vida, né? Você estando com os hormônios equilibrados, você vai ter tudo isso. E as dores musculares? Aí eu vou explicar para vocês o barato interessante. Como que descobriram a terapia neural? Ela apareceu na Alemanha, porque ela é usada um anestésico chamado procaína. Essa procaína é no começo do século que descobriram, em 1905, me parece. Né? E tem um cara, eram dois irmãos na verdade, em 1928, por aí, ó, faz tempo, hein?
Nem minha avó tinha nascido. Em 1928, ele conhecia, né, eles acho que eram dentistas, eles trabalhavam com procaína, que é um anestésico, só que não dura muito esse anestésico para você resolver dente. Você aplica e ele já some. Ele é rapidamente absorvido. E essa é a grande vantagem da terapia neural, porque a gente usa esse anestésico, então ele não tem efeito colateral, ele é rapidamente diluído, como se evaporasse. Porque ele é metabolizado sem resíduo, para fígado, para nada. Então você pode usar. As quantidades são mínimas também, né? Que não precisa de muita quantidade de injetável. São pontinhos como de acupuntura. E esses caras descobriram assim, a irmã dele estava com muita dor de cabeça. Aí eles falaram, vamos aplicar na cabeça da mulher, né? Porque essa mulher não dá sossego. Aí foram lá, só que ela tinha dor no pé, na perna. Aí aplicou na cabeça, a dor no pé sumiu. O que aconteceu? Eles foram investigando, pesquisando aí, desde, você vê, 1928. Aí teve outro cara lá, de 50 a 66, eles foram aprimorando a terapia neural. E na Alemanha é isso, porque na Alemanha eles têm também um estudo que é assim, tipo uma linguagem do corpo, né? Se você manifesta um problema, é porque o teu emocional que trouxe aquilo. Então eles aliaram as duas consciências, né? A da terapia chinesa, que tem os pontos de energia, que a acupuntura ela tem 2.000 anos e é comprovada, né? Então essa acupuntura ela foi aproveitada para utilizar esses pontos. Então o legal do que a gente faz em terapia neural é nos pontos que você tem, a gente detecta que tem alguns órgãos obstruídos, né? Então naqueles pontos a gente dá o estímulo. E em cicatrizes, que a gente chama de campo interferente. Então, o que é uma cicatriz de campo interferente? Por exemplo, a pessoa tirou um dente, gerou um campo interferente, possivelmente. Especialmente se não raspou direito ali. Pode ter ficado um tecido como se fosse uma membrana, que era em volta do dente. Se não foi raspado, aquilo vai dar um campo interferente. Muito louco. Fez uma cesárea, cortou, campo interferente. Operou não sei o que lá, campo interferente. Fez uma plástica, campo interferente. Caiu da bicicleta, deu uma cicatriz. Qualquer cicatriz pode ser um campo interferente. Como vocês lembram que eu falei, todos os tecidos estão interligados pela energia. Então tudo está ali permeando, né? Aí, o que acontece, né? Eu fiz da Claudinha uma coisa que ela não estava entendendo muito bem. Que eu cheguei aqui para combinar a palestra e vejo essa mulher com esse trem aqui e vejo ela atada nisso aqui no joelho. Aí eu olhei e falei assim, não é possível, o que aconteceu com essa mulher? Eu teste isso pra mim. Uma personal desse jeito. Aí o que aconteceu? Eu falei com ela, né? A gente veio aqui meio correndo, né? Daí eu falei, se quiser dá tempo, a gente aplica aqui que eu trouxe. Falaram pra mim que ela tava meio ruim, né? Mas eu não achei que era tanto, né? Eu apliquei nela. E aí ela tem o relato dela para dar pra vocês. Eu sei que a gente não aplicou nada no joelho. Foi tudo à distância. Então, outros pontos que a gente pegou, não precisou uma infiltração no lugar que pode ser mais dolorida, né? E aí, quantos minutos? 10 minutos? 5 minutos? Acabou de aplicar. Ela queria dançar aqui, sabe? Começou a fazer assim. Depois ela conta direitinho pra vocês. Bom, eu já falei das agulhas, né? Gente, uma agulhinha a gente usa só um pouquinho, é uma coisa mínima, não dói. Pelo contrário, como ele é anestésico, você usa, ele relaxa, ele te dá uma sensação de prazer até, né? Então, te dá um baratinho, vamos dizer assim. Não é um baratão, mas é um baratinho, né? Medicina chinesa, outra coisa que a gente olha também, a medicina chinesa manda a gente olhar a língua, órgãos internos, íris, né? Quando é necessário, tudo para ajudar no diagnóstico do que fazer, né? Então ele vai restabelecer uma ordem de energia e a força vital da pessoa. Esse que é o conceito. Gatilhos, né? Que são gatilhos. Ponto gatilho é ponto de dor. Por exemplo, você tem um ponto de dor aqui. É um ponto gatilho.
Então ele pode ser aplicado nesses pontos gatilhos de dor também, né? E isso é bem bacana, porque já relaxa, já te elimina aquilo na hora. Já falei para vocês da memória, né? Essas cicatrizes todas que a gente carrega, elas têm uma memória celular daquela etapa quando aconteceu aquilo. Por exemplo, eu já apliquei em pessoas, a moça lembrou de uma época do acidente que ela teve, que o pai estava separando da mãe e tal. E muitas vezes a pessoa recebe e ela tem um efeito emocional que ela chora. Às vezes não é nem na hora, às vezes ela virou as costas, ela começa a chorar pra caramba. É normal, tá? Porque ele vai mexer com o teu emocional, porque ele está repolarizando toda a tua energia, todas as suas células, e vai provocar essa reação. E depois de tudo isso, a pessoa se sente aliviada. É muito interessante esse alívio, né? Porque alivia o emocional. Interessante, né? O que mais que eu posso falar? Memórias celulares. Memórias celulares, onde está? Qualquer célula, gente. Por que os dentistas gostam da terapia neural? Porque os dentes estão relacionados muito com isso. Cada dente é feito de um mineral chamado hidroxiapatita. É um cristal. Então é um cristal grande. Então cada dente tem uma memória celular também. Então se você tem um problema num órgão, às vezes aquele dente deu uma cárie. Porque aquele órgão sobrecarregou por um sentimento, talvez, né? Então, por que às vezes você faz uma coisa no dente e você não entende por que não dá certo? Quebra só aquele dente. Você sabe como é que é, consultório de dentista assim, aí reclama que passou em 10 dentistas e todos eles fizeram a restauração e quebrou. Porque tem um ponto energético ali. Entendeu? E é uma coisa que a odontologia nunca ensinou pra gente. É uma coisa que você vai tateando e vai descobrindo, e depois você fala, nossa, mas será? E aí descobre que pode ser. Né? Então cada dente pode estar relacionado, então às vezes você aplica aqui no dente e você resolve uma dor. Você vê que eu apliquei no tambor, né? Foi. Aplicar, assim, eliminar todas as possibilidades de comprometimento, de onde estava armazenada aquela informação que te provocou aquela dor. Não sei, porque é muito difícil saber. Tem pessoas que até sabem, né? Que nessa moça do acidente, na cicatriz que ela tinha, aplicou ali, já veio a imagem na hora, voltou um filme na cabeça dela, ela já começou a chorar, né? E tudo aquilo é uma catarse, né? O negócio já resolve ali, então é muito interessante mesmo. E tem casos que nem tanto, né? Às vezes você pode aplicar e não ter um resultado tão positivo, porque você não sabe de onde veio aquilo, né? Porque a gente é tudo complicado, né? Nossa vida, desde o pré-uterino a gente tem memória, gente. Então tá tudo ali armazenadinho. Informação de cada pessoa, tá? Bom, aí como eu te falei, né? O resultado pode ser imediato. Fibromialgia. Fibromialgia é bem legal você aplicar neural. E tem um fator emocional muito forte de fibromialgia, que tem muita gente que tem, né? Tem até fator nutricional junto. E aí pode até levar a mais sessões, né? Mas assim, normalmente assim, dor nas costas, dor no lombar. 80% dos casos a terapia neural consegue resolver, às vezes uma sessão só. Pode voltar? Pode voltar, depende do gatilho, porque tem o gatilho mental da coisa da emoção também, né? Se você tem um trauma, às vezes você escuta uma palavra, volta tudo aquilo lá, é igual hipnose, né? Fala uma palavra-chave, a pessoa acorda. Às vezes fala uma palavra ou alguma coisa, ou uma música que você ouviu naquela situação que você estava mal, pode desencadear tudo de novo, porque está no emocional, né? Então é muito louco isso, está tudo interligado com o emocional, o físico, a energia. E nós somos seres holísticos, né? Inteiros. Então a energia ela tem que percorrer normalmente. Cicatrizes normalmente, né, são aderências inflamatórias. Se você medir o potencial elétrico da membrana da célula de uma cicatriz, de uma cirurgia ou de uma queda, ele tem um potencial elétrico diferente das células vizinhas, das outras células do corpo. Quer dizer, ali tem, comprovado pela ciência, gente, porque mede.
né? Então aí se encontra a parte científica com a parte de teoria, né? A parte chinesa da coisa, que é uma coisa milenar, né? Então tudo fecha esse ciclo e você vê que a coisa realmente funciona. Então hoje em dia ela é muito utilizada na Europa, Estados Unidos. Como esses caras aqui, eles eram alemães, mas tem um que foi morar na Espanha, em Barcelona. A Espanha usa muito terapia neural também. E aí a Argentina, Chile, esses países, Colômbia, como eles falam espanhol, né? Aí eles têm essa facilidade de fazer esse intercâmbio, de ter esse conhecimento e ir lá fazer esses estudos de terapia neural. Então, nesses países, a terapia neural está já bem avançada em termos de utilização, né? Porque aqui no Brasil ainda é bem desconhecida. Está começando agora. Agora a ozonoterapia foi reconhecida a nível... Porque pelo SUS já é reconhecida há bastante tempo. Eu tinha até dado anotada aqui. Não sei, pulei essa parte. Mas faz bastante tempo, acho que 80 e pouco, que o ozônio é reconhecido pelo SUS. Então agora acho que a Neural vai embarcar nessa também, né, gente? Porque tem muita coisa diferente acontecendo, muitas coisas, muitas tecnologias muito boas para a saúde acontecendo. Então está acontecendo os congressos assim, como que vai ser seu diagnóstico? Você chega, você passa por um scanner que mede sua temperatura corporal. Aí, no corpo, se você tem, por exemplo, um joelho inflamado, ele vai aparecer uma coloração diferente. Então o médico não vai ficar nem perdendo tempo de perguntar, já não pergunta, né? Já não gosta de perguntar. Já vai achar onde está o foco, pela cor que aparece ali naquele scanner, naquela região. Então eu acho que é uma coisa que assim tende a ficar barato, acessível e a medicina está utilizando. Isso vai agilizar muito, até teleconsulta vai dar para fazer, né? Passa a pessoa pelaquele scanner e o médico à distância ele já sabe. Então assim, tem muita coisa nova. E tem muita coisa antiga, que isso aqui não é tão novo, mas que está sendo reconhecido e está sendo utilizado por esse progresso todo da humanidade, né? Porque a gente tem que ter bem-estar. Então o bem-estar é nosso foco principal. A Cláudia quer falar alguma coisa? Como foi a tua aplicação? Ah, quero. Eu já vou até encerrando, viu, gente? Daqui a pouco essa musiquinha, uma vibe de paz. Vai abrir para perguntas também? Sim. Boa noite, pessoal. Deixa eu Tudo dar. bem? Olha que palestra maravilhosa, né? Eu ficaria até muito mais, porque eu gosto muito desse assunto, né, doutora? Então eu fico assim, de olho vidrado, né? E eu, em primeiro lugar, quero agradecê-la por se dispor a vir aqui, né? Eu que agradeço a No oportunidade. nosso espaço aqui, para, nossa, colocar toda essa bagagem, né, de instruções, porque quando me falaram sobre a terapia neural, que mostraram um vídeo da senhora aplicando numa senhora de idade que não estava andando e começou a andar imediatamente, eu falei, meu Deus, eu pensei em tanta gente, né? Porque como eu lido com pessoas que estão buscando saúde, né? Eu tenho uma aluna com Parkinson, eu tenho uma aluna que fez cirurgia na coluna recentemente, alunas que têm problemas de fibromialgia e por aí vai, né? É que nem a doutora falou no começo, quem que não tem problema, né? E se não for nenhum problema físico, tem emocional. Se não tiver, arruma. E se não tiver, arruma, né? Mas é incrível, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com essa médica, eu preciso falar com essa doutora. E a coisa foi tão de Deus que quando eu pensei em entrar em contato com essa doutora, eu não estava com problema no joelho, né? O joelho já vinha reclamando, porque já estou lá na idade de 200, né, doutora? Então vai chegando tudo, né? Então já estou, falta poucos meses para completar 60 aninhos, então mesmo nós também, personal, sentir dor, eu vou falar que dentista também tem dor de dente, gente, né? Médico também fica doente, então não tem essa, né? Não tem nenhum super, né? Super mulher, Conhecimento super tem que ser para todos. A doença vem para todos, né? Então, quando eu fiquei sabendo desse tratamento,
Eu falei, uau, eu preciso conhecer melhor isso. Quando falou que era de Atibaia, eu falei, aqui do lado. Né? Então eu imediatamente corri atrás, né? E ela prontamente conversou comigo pelo WhatsApp, enfim. Combinamos dela vir aqui. Aí eu já estava na crise que tem a maioria daqui das minhas alunas e irmãs daqui da igreja, viram como é que eu estava. E a doutora ela falou exatamente isso. Eu estava andando de bengala, eu estava com uma tala, dores terríveis, só estava prosseguindo com as minhas atividades da academia e da igreja, porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso que capacita, porque se fosse uma pessoa mole ou descrente, estaria jogada numa cama, e como a doutora falou, tem gente que atrai, né? Parece que quer ter a dor. Então, né? O prazer é dizer, eu estou doente, eu estou deprê, né? Mas, gente, se a gente toma posse da cura, é como a doutora mesmo falou, as coisas vão acontecendo, e olha o que aconteceu na minha vida. Ela veio, ela não sabia que eu estava com o joelho desse jeito, ela trouxe a procaína. Não é medicação, doutora? Ele fala? Ele é um anestésico. Tá, a medicação. É um anestésico. Isso, esse negócio aí, gente. Que ela fala bonito não, pra mim é medicação. Aí ela veio e a gente primeiro conversou, falou sobre tudo. Aí ela falou, você me autoriza a aplicar em você? Eu falei, opa, é pra já. E ali mesmo na sala, ela foi aplicando, e interessante que ela não aplicou local, não foi exatamente, aliás, ela nem aplicou no meu joelho, ela foi aplicando na minha cicatriz da cesárea, aplicou em alguns pontos da barriga, na face, na cabeça, na gengiva, fala, doutora, sério? Na boca, né? Na boca. De dentes. Isso aí. E quando ela acabou de aplicar, ela falou assim, tira a tala. Eu, tira a tala. Eu obedeci, né? Vou tirar, né? Porque ela tá com a perna. Ela mandou, eu sou obediente, né, gente? Aí tirei, né? Ela falou, deixa a bengala e anda. Posso te filmar? Falei, pode, né? Qualquer coisa, né? Vamos lá, né? Andei. E andei assim, a porcentagem de dor que estava, eu vou só ilustrar, tá, gente? Numa dor que estava de 0 a 10, ela caiu tipo para 4. E olha, para quem me viu, no estado que me viram, disse assim, não é possível. E aí, mesmo assim, doutora, eu ainda continuei com a tala por alguns dias. Por quê? Porque ainda apresentava, né, um pouco de dor, claro, né? E eu não queria que tudo voltasse de novo, eu ficava com medo mesmo, né? E olha que interessante, ao longo dos dias foi melhorando. E hoje, eu até mandei um vídeo para ela. Eu consigo, vou até vir aqui um pouquinho mais para cima, né, para filmar, ó. Eu não fazia o agachamento. Olha aqui, ó. Para quem estava com dor aguda de joelho, fazer um agachamento, impossível, tá? Eu não flexionava a minha perna dessa forma, ó. Não flexionava, tá? Então, assim, eu devo muito, primeiramente, a Deus, né? Por ter me colocado essa doutora no meu caminho, né? E de toda a oração, né? De tantas pessoas que oraram por mim, porque é claro que tudo é um conjunto, né? Porque se a gente exalta, né, a pessoa, né, a doutora também, nós não podemos esquecer do nosso plano espiritual, e tudo foi um conjunto de ações, né? Para que hoje, em poucos dias, foi quando que a senhora veio aqui? Semana passada. Gente, para eu estar desse jeito, para bater palma, não é verdade? Só vamos bater palma, né? Para esse resultado. Porque, sinceramente, eu fico emocionada. E da mesma forma que eu tive esse resultado, eu penso na Bila, penso na Maria Cláudia, na Soninha,
né? Na Samanta, em todas, na Fabiana e em todos que estão aqui, né? Porque quem não tem dor? Alô? Enfim, meu Deus, a gente fica pensando por quê? Quem não tem, conhece alguém, né? Que pode Quem não tem, conhece alguém, gente. Porque a pessoa desanima, né? A dor, Eu garanto a dor, quando vocês. acompanha a pessoa e não sai. Gente, ninguém fica de cara boa. Eu admiro quem tem dor e tem cara boa, porque eu não fico de cara boa. Começa, Marta, faz cara de egípcia, né? De paisagem, né? Não é só rio, né? Tá tudo bem, gente, tá tudo certinho, né? Então, assim, é fantástico. Muito me interessou todos esses detalhes que a senhora falou sobre o ozônio, porque muitas coisas eu não conhecia, eu já sabia do tratamento através do ozônio, né? Mas teve algumas outras informações que eu achei muito fantástica também. Então, fora outros tratamentos. Ó, meninas, tira a barriguinha, celulite, tudo de bom, né? A outra lá já fez, opa, né? Então, você vê, são tantos benefícios que agora eu vou deixar o espaço para perguntas e respostas. Pode ser? Tudo bem? Se vocês tiverem, de repente, um insight, alguma coisa que quiserem me perguntar depois, vocês podem me procurar, eu respondo no WhatsApp, tá bom? E acho que conhecimento é pra gente dividir, né? Com certeza. Isso aí. Tá? Eu espero que eu tenha colaborado em alguma coisa. Com certeza. E agradeço a presença de vocês. Obrigada, a gente que agradece. Fantástico, né, gente? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô sem palavras aqui. E caiu. Olha, é uma lembrancinha, eu gostei desse cajolinho, aí eu falei, eu quero comprar. Lindo, adorei. É um mimo, tá? Tanto da igreja, né? Da nossa unidade de estudo que fazemos aqui, tá? E também da academia, tá? Então, é de todo o coração. Singelo, mas de todo o coração. E muito obrigada, Agradeço viu? muito. Deus te abençoe tremendamente e continue capacitando. Amém. Verdade? Você pergunta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Alves, eu entrei em contato com a doutora Margarete, me questionando de bastante dor no joelho, eu estava com inflamação forte no joelho, estava usando astatala direto e a bengala porque eu não conseguia nem apoiar a perna direita no chão. E a doutora fez as aplicações e eu estou me sentindo super ótima, ó. Vou até mexer aqui minha perna para vocês verem. Maravilha. Ó, não estava fazendo isso, não estava apoiando numa perna só. Vocês estão vendo aqui que, né? Deixa eu só me equilibrar aqui, né? Mas ó, tô super firme. Esse joelho estava pegando muito, né? Tava pegando muito, tava muito estável e após a aplicação eu tô sentindo ótima. E como que foi a aplicação? Foi tranquila? Tranquila. São aplicações bem tranquilas. Até, digamos que relaxantes, tá? Então não precisa ter medo, vai doer, vai me incomodar, não. Que A ótimo. coisa é muito tranquila. E foi imediato. Foi imediata, Esse ali. acabou de aplicar. Não Exatamente. tem nem 5 minutos. Agradeço muito, Cláudia, o teu depoimento, Eu tá? que agradeço a senhora. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu recomendo, com toda certeza. Obrigada. Obrigada, tchau.